existia um homem que se julgava com falta de sorte. Ele era tão encucado com isso que as pessoas não queriam mais nem ficar perto dele, de tanto que ele contava da falta de sorte dele. E eles não queriam mais nem ficar perto, né? Era assim, demais. Aí, um dia ele resolveu perguntar para Deus por que da falta de sorte dele. E ele foi ao encontro de Deus. Ele julgava que no alto de uma montanha mais alta que ele conhecia, lá estaria Deus, ele poderia falar com ele. Então, para chegar nessa montanha, ele passava por uma floresta, né? Logo que ele entra na floresta, ele encontra um lobo. O lobo estava fraco, doente, né? Cansado, e pede ajuda para ele. E ele começa a contar toda a sua história pro lobo. Então o lobo falou: então se você vai encontrar com Deus, faz um favor para mim, né? Pergunta para Deus por que eu estou tão doente, estou cansado, por que tudo isso está acontecendo. Ele concordou e seguiu o caminho dele. Logo à frente ele encontrou uma árvore seca, murcha, né? Sem folhas. E a árvore pede ajuda para ele, e ele fala para a árvore assim: eu sou um cara com muita falta de sorte lá e tal, e conta toda a história dele. Aí a árvore fala: se você vai encontrar com Deus, então você pergunta por que eu estou assim, seca, fraca, doente, né? Ele falou: não, tudo bem. Ele anda, depois de andar quase um dia, já cansado, ele encontra uma cabana, e numa cabana tem uma moça linda, né? E ele começa a conversar com a moça e ela pede ajuda, porque ela é muito solitária, vive sozinha no meio daquele nada. E ele fala para ela toda a história dele. E ela fala: se você for falar com Deus, lembra de mim. Pergunta para Deus por que eu tô tão sozinha. E ele chega no alto da montanha no outro dia. Chega lá no alto da montanha, um jardim lindo, coisa maravilhosa. E ele naquele jardim não vê a beleza de nada, nem daquelas flores. Ele não consegue sentir o perfume que as flores exalam. E daí, logo depois, ele se encontra com Deus. E Deus escuta o que ele tem a falar. E ele fala de toda a falta de sorte dele, né? Então Deus dá um conselho para ele. Falou: tua sorte está pelo mundo, você deve buscar a sua sorte. Ele falou: então é assim, então vou andar pelo mundo e vou buscar a minha sorte. Deus já me deu a dica, vou lá. E ele começa a sair, daí Deus fala: você não está esquecendo de alguma coisa? Ele fala: não estou esquecendo de nada. Aí Deus fala para ele: e as promessas que você fez lá atrás? O lobo, a árvore, a menina. Ele fala: é verdade. Aí Deus fala para ele, né, o que ele deve fazer, e ele segue viagem. Aí, passando pela menina, ele fala para a menina: Deus falou para você que você deve encontrar uma pessoa para te fazer companhia, daí você vai ser feliz. E a menina fala: mas por que você não fica aqui comigo? A gente pode ser feliz juntos. Ele fala: não, porque Deus falou para mim que a minha felicidade está pelo mundo, né? Aí ele segue, né, mais adiante e encontra a árvore. Aí a árvore fala para ele: e daí, o que Deus falou? Ele falou assim: Deus falou que tem um baú cheio de tesouros bem na tua raiz, né? É só tirar o baú que tudo se resolve. Ela fala: então tira o baú cheio de riquezas. Ele fala: não posso agora, porque Deus falou que a minha felicidade está pelo mundo. E depois ele encontra o lobo. E daí o lobo pergunta para ele, e ele fala: lobo, você tem que comer, cara, você tem que se alimentar, né? Porque do jeito que está, você não vai acabar morrendo. E daí esse lobo junta todas as suas forças, ataca o homem, mata ele e se alimenta desse homem. Moral da história, né? Nós temos que saber olhar onde está a nossa felicidade, onde está o que nós procuramos, onde está a nossa sorte. Tudo está na minha ótica. Como eu olho, como eu louvo, como eu peço e como eu estou atento para entender as propostas de Deus e tudo que está ao meu redor, as belezas e tudo que Ele me proporciona, porque Ele é bom o tempo todo.